Deus Espírito Santo. Percebam que em toda a comunidade evangélica brasileira e também os que são de outros países, os assuntos relacionados com o pai e o filho são assuntos simples de serem considerados. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, como o nome da terceira pessoa da divindade é Espírito Santo, as pessoas associam as palavras que são usadas para este nome e conceituam etimologicamente as ideias pertinentes a ela. Então, devido a isso, existem N opiniões, sugestões, suposições para despersonificar a pessoa do Deus Espírito Santo. Como igreja, nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas. Deus se manifesta em três pessoas. Nós temos o Pai como juiz, Jesus como intercessor diante do Pai, e nós temos o Espírito Santo, que é a pessoa que, através da sua influência, intercede em nosso coração. Perfeito? Então, essa é a razão, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Quando falamos sobre Deus Espírito Santo, que é o que está apresentado nessa, nós vamos, ao considerarmos Deus Espírito Santo, nós vamos avaliar Ele como Deus, Ele como doador, e vamos também analisá-lo como a pessoa que convive conosco a cada dia. Ele como doador, Ele como Deus. E assim, nós vamos fazer perguntas para vocês e vocês vão nos responder. Por exemplo, ao falarmos sobre Deus, Espírito Santo, preste atenção, vindo ao quadro, vocês precisarão conectar inicialmente dois textos. Olha quais são os textos, ó. Jeremias, vou fazer aqui, ver se vocês conseguem entender a minha letra. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. E eu quero fazer uma conexão entre que versículos? Hebreus, HB, capítulo 10, versículo 15. Podemos colocar também o versículo 16. 15 e 16. Presta atenção, abra sua Bíblia, eu quero que vocês acompanhem. Por favor, pessoal da produção, pergunta aí para o pessoal se eles estão entendendo, se eles estão conseguindo ler o que está no quadro, que é importante para mim. E nós vamos fazer a conexão e vamos ver o seguinte. Ao você estudar esses dois textos, você vai notar que há algo comum entre os dois textos. O que é o comum entre os dois textos? Aquilo que é mencionado pelo profeta. O profeta diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. O profeta escreve: essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no seu coração, as escreverei, eu serei seu Deus. É o que está escrito aí. Esse é o texto. O texto de Jeremias capítulo 31, verso 33. Percebam o seguinte, esse texto está dizendo alguns pontos importantes. Está dizendo, assim diz o Senhor, então nós estamos falando de um ser supremo, e está dizendo que esse Senhor será o nosso Deus. Ele diz assim, ele coloca no futuro, e serei o seu Deus. Perceba, esse Senhor é Deus. Vê se ficou claro para vocês. Eu quero saber se com o pessoal da produção, está claro para aqueles que nos assistem o versículo, capítulo 31, verso 33 e 34 de Jeremias? Confirma com eles se está claro. Vê no chat se eles estão acompanhando. Se está claro, perceba o seguinte. Há um ponto aqui que eu saliento entre os dois versículos. Qual é o ponto que eu saliento? Olha, eu serei, presta atenção, vou colocar um pontinho aqui, o seu Deus. Esse que está dizendo, essa aliança que farei com a casa de Israel, está dizendo que ele será o nosso Deus. Então, perceba que a pessoa que está falando em Jeremias 31, 33 a 34, é o Senhor que promete ser o nosso Deus em todos os momentos. Quem é essa pessoa
que promete ser o nosso Deus em todos os momentos. Agora, você lembra que a frase-chave destes versículos é: esta aliança que farei com a casa de Israel. Perfeito? Esta aliança que farei com a casa de Israel. Agora, você vai conectar esse texto para saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus, irmão Marcelo? Quem é esse Deus? Eu estou fazendo uma pergunta. Quem é esse Deus? A resposta está no versículo de Hebreus. Vamos lá ler em Hebreus? O que está escrito em Hebreus? Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Pronto. Vamos pensar? Olha lá. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, após ter dito: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Quem é o Senhor que se manifestou em Jeremias 33, 31, 33 a 34? Quem é o Senhor que se manifestou posteriormente em Hebreus 10, 15, 16? Resposta: Deus Espírito Santo. Eu pergunto para vocês estão entendendo? Está claro? Eu pergunto ao pessoal da produção, o pessoal está entendendo? Está claro isso aqui? Então eu estou mostrando para vocês, em Jeremias 31, 33, 34, que é alguém que diz que é o Senhor, que é alguém que diz que é o nosso Deus. Perfeito? Ele é o Senhor e ele é o nosso Deus. Essa pessoa, essa mesma frase que ele cita aqui, essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Anos mais tarde, o escritor dos Hebreus, o escritor da Epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele cita o texto de Jeremias e aponta quem é esse Deus que haveria de fazer uma aliança. E quem é esse Deus? Aí vem a resposta. Eu vou colocar aqui em vermelho para facilitar a compreensão de vocês. Aqui está: Deus, Espírito Santo. Eu quero perguntar agora ao pessoal: vocês entenderam? Posso seguir para o próximo ponto ou não? Aqui é uma escola. Eu preciso saber se vocês entenderam esse primeiro momento. Ok, nós colocamos uma pergunta aí na enquete para vocês responderem, no chat, né? No chat para vocês responderem. E eu creio que dá para vocês se ajustarem. Aqui é uma sala de aula, é a Escola dos Profetas. Então, por favor, nos acompanhem. Agora, eu pergunto para vocês: quem é o Deus em Hebreus 10, 15? Pode responder no chat? É o Espírito Santo ou é Jesus Cristo? Responda no chat. Vamos lá. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 100% Espírito Santo. Perfeito. Quantos conheciam estes textos referindo-se ao Espírito Santo? Digam aí no chat. Fale aí, você no chat, diga aí. Eu conhecia, eu não conhecia, aprendi agora. Responda como você achar melhor. Eu quero ir para o segundo ponto, é interessante também. O segundo ponto vai referir-se a um outro caso. O segundo caso está em Isaías. Eu vou fazer um corte aqui, tá, pessoal? Para vocês não confundirem as ideias mencionadas. E vou voltar ao meu lápis azul. Agora eu farei uma conexão entre outros textos. Qual o texto? Isaías, capítulo 6, versos de 8 a 10. Perfeito? E o outro texto é Atos. Eu quero fazer a conexão, tá? Entre Atos, capítulo 28, versículos 25 a 27. Tá, muito bem. Essa é a conexão que eu vou fazer. Vamos ler os dois versos. Agora a produção vai apresentar os dois versos para vocês. Para todos nós. Perfeito? O primeiro verso diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou parar aqui.
tá? Agora vamos para a próxima tela. Diz assim, não, vamos na tela inicial mesmo. Aqui eu acabei de ler para entrar num detalhe importante. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, mas não entendes. Vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração desse povo, e endurece-lhe os ouvidos. Percebam? Qual é a frase? A frase está dizendo que quando Isaías teve a visão, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, o Senhor insinuou, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Aí Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Em grego seria apostolomi. Bom, perfeito. Na conversa que temos do texto de Isaías, ocorre que Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono. Esse Senhor que Isaías vê no alto e sublime trono é Jesus Cristo, de acordo com João 12, versículo 42, 43, 44, até o 46, 40 a 46 comenta esse fato. Mas havia outra pessoa ali também. E foi essa pessoa que falou com Isaías, que Isaías ouviu falar entre aqueles que estavam incluídos naquela palavra no pronome nós. Quem há de ir por nós? Disse alguém a Isaías. A Isaías, ouvindo a insinuação, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é essa pessoa que mencionou quem enviaremos por nós? Vamos lá? Agora vamos para o livro de Atos, para descobrirmos quem é essa pessoa. Vamos ler agora o texto de Atos. O texto de Atos, capítulo 28, verso 25 a 27. São 2 textos apenas, a produção vai colocar para vocês vão ler. E vocês vão me responder quem é essa pessoa. E havendo discórdias entre eles, vamos lá? Despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Vai e diz a esse povo, de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Que semelhança eu encontro das palavras de Isaías com as palavras de Paulo? As mesmas palavras de exortação que Isaías devia dar ao povo, mencionadas em Isaías 6, versículo 8 e 9, são mencionadas por Paulo em Atos capítulo 28, 25, 26 e até o 27. Muito bem, agora eu faço a pergunta, quem é a pessoa que fala com Isaías em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8, quem é essa pessoa? A pergunta está no chat, eu quero que vocês respondam. E aí você encontra Deus, Espírito Santo, revelado no Velho, conectado com o Novo Testamento. Eu quero saber quem tem essa resposta e se essa pergunta já está no chat e se vocês já têm a resposta. Estou aguardando a produção responder. Vamos colocar a pergunta no chat agora. Dessa forma você participa, você interage e a gente consegue mostrar para vocês de modo simples. Por favor, tenha contigo a caneta em casa, o papel para anotar. E é claro, depois você pode rever esse vídeo, ler de novo e assim você vai ter essa convicção. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. E nós precisamos crer desta forma. Mas para crermos, nós precisamos entender. Como disse o apóstolo a Eunuco, entende o que lês? E ele respondeu, como eu posso entender se não há quem explique? Aqui está a explicação. Perfeito? Irmãos, agora, já temos a resposta, pessoal da produção? Quem agora eu repito a pergunta e ela já está no chat. Quem é o Senhor em Isaías 6, 8? É Uzias ou é o Espírito Santo? Respondam para mim, por favor. 1, 2, 3. Quem respondeu em Uzias está crescendo na graça.
quem respondeu o Espírito Santo está correto. Essa é a resposta. Então, depois você releia os textos e você vai chegar na mesma conclusão da maioria. Nós tivemos 90%, se não me equivoco, que votou Espírito Santo, 95%, e 5% que votou Osias. Perfeito. Pessoal, aqui nós encontramos esta relação. Eu não quero me delongar nessa noite, porque é apenas para vocês sentirem o ambiente escolar, o ambiente da escola dos profetas. Agora eu vou fazer comparação entre dois capítulos, dois livros diferentes. O primeiro livro é duas epístolas, as epístolas de Paulo aos Coríntios. Nós vamos observar que na epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo apresenta o ser humano como um santuário. E aquele que habita no santuário é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede por nós, ele trabalha em nosso coração, ele se comunica conosco. Então, os dois textos de Coríntios nos revelam esta relação. Vamos ler os dois textos para chegarmos a esta conclusão, tá? Vamos ler os dois textos agora. O primeiro texto é: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Segundo verso, 2 Coríntios 16, 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e serei o seu povo. Perceba que a mesma frase final do texto de Jeremias 31, 33, que se refere àquele eu serei o seu Deus, é apresentado em 2 Coríntios 6,16. Aí, quem é essa pessoa que é o Deus que vive no santuário? A resposta é simples: é a pessoa do Espírito Santo. Percebam, irmãos, como é simples. Não é tão complexo entender a questão do Espírito Santo, desde que nós fundamentemos a ideia pelo texto bíblico. Nós temos dois textos aqui mencionados. Quais foram os textos mencionados? Vamos fazer uma conexão no primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E eu conecto esse texto em 2 Coríntios. Escrevam aí, pessoal. Capítulo 6, versículo 16. O que está ligado a esses dois versículos? A palavra santuário certo? As palavras Espírito Santo e a palavra que dá todo o peso à nossa discussão, que é Deus, Espírito Santo, é a terceira palavra que encontramos aqui, é a palavra Deus. O que está conectado entre essas três palavras? Deus, Espírito Santo, é aquele que habita no templo humano. Perceba que interessante? Então, nessas relações, através de três testemunhos bíblicos, através de três testemunhos bíblicos, eu encontro a pessoa do Espírito Santo sendo designada, sendo qualificada entre esses dois versos como sendo o nosso Deus. Perfeito? Então, aqui eu termino essa parte e vamos agora para um outro aspecto importante dessa consideração. Mais um pouquinho só, e nós vamos para ele é alguém. O que seria entendermos que ele é alguém? Porque as pessoas, eu até fiz a pergunta nos stories e tudo, o Espírito Santo é algo ou alguém? Há conclusões de pessoas que não entendem o assunto, dizendo que
a visão que a gente tem do Espírito Santo deve ser uma visão da figura de linguagem prosopopeia. Eu vou provar para vocês que essa questão não é exatamente como as pessoas pensam. Na realidade, o Espírito Santo é alguém. Ele não é algo. Mas deste alguém, que é o Espírito Santo, sai dons, sai poder, sai bênçãos, sai influências, porque ele é alguém que, como eu e você, somos pessoas e temos algo a dar a alguém. Como, por exemplo, os pais podem dar boas coisas aos seus filhos, são dons aos seus filhos. Os pais doam aos seus filhos educação e muitas coisas. Assim, o Espírito Santo também doa para a nossa vida os seus dons, o seu poder. Vamos agora fazer uma consideração em um versículo bíblico. Um versículo bíblico que vai apresentar a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Aí, neste caso, nós vamos ter, eu vou virar essa página, a dádiva e o doador. Em que versículo, irmão Marcelo? Eu vou encontrar a dádiva e o doador. Olhem para a tela. Agora nós vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro, ou na epístola, ou no livro de Atos, no capítulo Atos capítulo 2, versículo 4. Olha que verso pequeno, mas agora eu quero que você faça uma análise do verso. Veja só. E todos foram cheios do Espírito. Agora eu quero que o pessoal da produção apresente para mim a tela, o quadro. Todos foram cheios do Espírito. Quando eu falo cheios do Espírito, cheio, eu estou falando da dádiva. E todos foram cheios da dádiva do Espírito. Aí o texto continua. Agora a produção vai colocar de novo o texto. Vamos lá? Então, a dádiva é do que eles foram cheios. Agora, e passaram a falar noutras línguas, conforme... Agora vamos encontrar a pessoa? Conforme... Agora eu escrevo aqui embaixo, ó. O Espírito. Aqui está o doador. Perceba que interessante? Aonde eu li? Eu li, olha, grava esse texto é muito claro. Atos, capítulo 2, versículo 4. Certo? Nesse texto eu encontro a dádiva e o doador. Percebam que amanhã nós vamos falar, na parte da manhã, sobre o Espírito de Profecia e o Espírito Santo. E à tarde nós vamos entrar no texto grego que apresenta este versículo aqui. E como nós vamos identificar a pessoa do Espírito Santo quando ele é uma dádiva ou quando ele é um doador. Quando Jesus disse assim, estareis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Agora eu pergunto para você no chat aí, ele está falando da dádiva ou do doador? Até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus está falando no capítulo 1 de Atos, versículo 8, se não me equivoco, sobre a dádiva ou doador. Responda para mim no chat. Eu estou sendo informado pela produção que a irmã Rosa Flores está contente, está fascinada com a apresentação do texto da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, irmã Rosa, e que Deus seja louvado pelo trabalho que o Sistema Conectado está empreendendo nesse novo período. Hoje nós somos realmente uma escola dos profetas. E você é uma das nossas profetas estudando as profecias. Muito obrigado, irmã. Cauã está gostando, outros irmãos aí. A produção está dizendo que vocês estão entendendo. E esse é o objetivo da escola dos profetas. Irmãos, continuando, percebam que a pergunta foi lançada no chat. Quem é
Repete a pergunta para mim, o que menciona? Jesus está falando aqui, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ele está falando da dádiva ou ele está falando do doador? Responda para mim. Nelira já disse que é o doador, Antônia já disse que é o doador. Ele está falando da dádiva ou do doador? Dádiva. Ana Rosa disse que é a dádiva. Dádiva doador, pessoal. Até que do alto, vamos agora associar, ó. E eles foram cheios do Espírito Santo e falaram conforme o Espírito. O Espírito é a pessoa. Foram cheios do Espírito. Cheios é do poder. Então, ó, cheios é dádiva. Do Espírito é o doador. E agora? É dádiva ou doador? Até que do alto sejais revestidos do poder. O poder é algo que sai do doador ou é o doador? O que é o poder? Poder é algo que sai. Então o poder é a dádiva. Muito bom? Que bom, irmãos. Aqui nós podemos nos estender, mas é como aquela comida gostosa, que dá vontade de comer mais, mas não é bom comermos muito, né? Então, como já está ficando tarde, nós temos apenas uma introdução ao assunto que amanhã será prolongada, detalhada, exaustivamente estudada, e eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu tenho prazer de estar com vocês. E divulgue no chat, dá o seu joinha sobre aquilo que você assistiu hoje. Divulgue nas redes sociais para as pessoas que seguem vocês, para que amanhã nós tenhamos mais pessoas, principalmente à tarde, nós tenhamos mais pessoas estudando esse assunto tão importante. Eu quero concluir por aqui, para não me estender, e deixar esse gostinho de que a aula continue, para que amanhã ela continue com mais entusiasmo e com mais alegria. Eu quero agradecer a vocês por participarem com a gente nesses momentos interessantes, esses momentos de ensino, onde o professor aprende, onde também os alunos aprendem e onde a inspiração do poder do Espírito Santo toca em nossos corações para que sejamos elucidados pela sua palavra. Que Deus nos abençoe e que a todos vocês que nos assistiram, desde as 7h30 até agora, Ele também conceda a sua paz e a sua alegria e a sua bênção cheia de alegria. Eu quero orar com vocês neste momento. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos muito por começarmos de forma introdutória esta série de aulas na Escola dos Profetas, aonde haveremos de estudar sobre essa pessoa maravilhosa que a cada dia tem nos acompanhado desde o início da nossa vida, nos influenciando, nos orientando, nos guiando para que vivamos a verdade assim como é em Jesus. Ó Senhor, nós agradecemos porque entendemos alguns pontos a esse respeito e nós sabemos que o assunto prosseguirá e como contamos com a Tua presença nesse início, queremos contar com a Tua presença na sequência desses trabalhos, que a bênção esteja sobre todos os internautas, todos aqueles que participaram conosco da lição interativa, como também dessa introdução da aula da Escola dos Profetas, e que cada lar seja abençoado com a Tua presença.